Shalom a todos. Vamos realizar uma análise sobre as passagens que se referem à tentação do Rabi Yeshua. O que está por trás desses relatos? O que isso tem a ver com a validade da Torá? Nos 3 primeiros relatos atribuídos a Mateus capítulo 4 1 a 11, Marcos capítulo 1 12 a 13 e Lucas capítulo 4 1 a 13 contam o fato de que o Rabi Yeshua foi tentado. Os relatos, vamos chamar dessa maneira, de Mateus e Lucas, são os que dão mais detalhes desse acontecido. Os textos irão mostrar que o Rabi Yeshua utilizou a Santa Torá, lei de Moisés. Durante esses relatos, Rabi Yeshua, diante das tentações, não se isentou de utilizar a Sagrada Torá como defesa diante de suas fraquezas. Todos os versículos citados por ele pertencem ao 5º e último livro da Torá, conhecido como Deuteronômio. Esse livro é conhecido no judaísmo como Devarim, que vem da palavra davar, que significa palavras. Seu plural em hebraico, Devarim. Ou seja, mais uma vez, ele afirma os santos mandamentos da lei divina. Antes de iniciar a análise dos textos, iremos fazer uma breve explicação do Satã ao diabo na visão judaica, que será a visão adotada aqui. A palavra hebraica Satã significa literalmente inibidor ou evitador. Inibir, tentar impedir alguém de realizar algo. Disso aprendemos que Deus foi quem criou as diversas dificuldades, obstáculos da vida, os quais temos que enfrentar neste mundo, exatamente para nos conduzir à autossuperação, e para nos levar ao progresso. Satã é o responsável por tornar as coisas difíceis, por desafiar e assim colaborar para que tenhamos a chance de vencer a nós mesmos, para passarmos no teste. Satã é uma criatura cujo propósito é especificado por Deus. A habilidade de escolher entre o bem e o mal é o que nos garante a noção de livre-arbítrio. Satã, portanto, é nossa inclinação ao mal. E a inclinação ao mal tenta nos impedir de fazer o bem, pois Deus tem ordenado ela fazer exatamente isso. Isso para nos garantir livre-arbítrio. Para que nossa escolha pelo bem seja sempre voluntária. Todos temos várias tentações que se manifestam durante o dia. Vejamos o que o escritor da carta de Tiago nos relata sobre esse ponto. Bem-aventurado o homem que suporta a provação, porque, depois de aprovado, receberá a coroa da vida, que o Eterno prometeu aos que o amam. Ninguém, sendo tentado, diga, e sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado, quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Então a concupiscência, havendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Tiago capítulo 1, 12 a 15. Quando o autor fala de pecado, ele se refere à transgressão da lei, Torá. Somos tentados pelas nossas próprias fraquezas. Portanto, o diabo ou Satã não é considerado um deus do mal na visão judaica. Pois só existe uma divindade, o Deus de Israel. Sendo ele o criador de todas as coisas, inclusive do mal. Recomendo que vocês assistam esse vídeo. É uma boa explicação do que é o Satã e sua relação com os mandamentos, que está relacionado com a situação na qual estamos analisando sobre o Rabi Yeshua. Link do vídeo estará na descrição. Agora iremos para os textos. Segue os versículos da Torá inicialmente, junto com o relato de Mateus ou Lucas, que terão as imagens dos textos do Codex Sináticos alternadas. Vejamos o primeiro texto. Iniciando com os versículos da Torá de Devarim/Deuteronômio. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Eterno teu Deus tem te conduzido durante estes 40 anos no deserto, a fim de te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Sim, ele te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que nem tu nem teus pais conhecias, para te dar a entender que o homem não vive só de pão, mas de tudo que sai da boca do Eterno, disso vive o homem. Devarim/Deuteronômio 8:3. Percebam a ideia inicial desse versículo da Torá. Deus afirma que ele é o responsável por permitir as dificuldades que o povo de Israel passou no deserto, a fim de constatar se os israelitas guardariam ou não os seus mandamentos. O mesmo aconteceu com o Rabi Yeshua em suas tentações. Voltando para a análise, o texto de Mateus diz: chegando, então, o tentador, disse-lhe, se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Mas Yeshua lhe respondeu: está escrito, na Torá, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Mateus 4:3-4, a imagem a seguir, pertence ao Codex Sinaiticus. Em destaque, temos o texto de Mateus 4 versículo 4. Temos justamente o versículo que diz:
O de apocritês eipengegraptai ao que partigumônios isetai tropos ao epipanti rematia que por eumeno dias tomatos teu a sua tradução desse versículo equivale, está escrito, na Torá, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Justamente o trecho que o Rabi Yeshua cita da Torá faz referência aos mandamentos divinos. Outro texto temos, não tentareis ao Eterno vosso Deus, como tentastes em Massá. Devarim / Deuteronômio 6:16, o texto de Lucas diz, então o diabo levou a cidade santa, Jerusalém, colocou-o sobre o pináculo do Beit Amikdash, templo, e disse-lhe, se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e, eles te susterão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Replicou-lhe Yeshua, também está escrito, na Torá, não tentarás ao Eterno teu Deus. Lucas 4:9-12, o trecho a seguir pertencer ao Codex Sinaiticus que diz, Kai apocriteis eipen auto exosotieiretai ao que perezeis kirionton teon sou. Lucas 4:12, o texto em grego, citado anteriormente, se refere à imagem do Codex Sinaiticus com o referido trecho do versículo que traduzido equivale, replicou-lhe Yeshua, também está escrito, na Torá, não tentarás ao Eterno teu Deus. Novamente, Rabi Yeshua faz referência à Torá, citando esse mandamento. E por fim temos, o texto da Torá que diz, ao Eterno teu Deus temerás, a ele servirás, e ele te apegarás, e pelo seu nome, jurarás. Devarim / Deuteronômio 10:20, o texto de Mateus diz, novamente o diabo o levou a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo, e a glória deles, e disse-lhe, tudo isto te darei, se, prostrado, me adorares. Então ordenou-lhe Yeshua, vai-te, Satanás, porque está escrito, na Torá, ao Eterno teu Deus adorarás, e só ele servirás. Mateus 4:8-10, o texto em grego diz totilegei auto exose page satana gegraptagar kirionton teon soproskineseis kai auto monolatreuseis. A imagem do Codex Sinaiticus também se refere ao trecho do versículo citado anteriormente. Sua tradução equivale à parte do texto que diz, então ordenou-lhe Yeshua, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Eterno teu Deus adorarás, e só ele servirás. Rabi Yeshua afirma que só se deve adorar e servir ao único Deus verdadeiro através do cumprimento dos seus santos mandamentos. Mais uma vez, o Rabi Yeshua está demonstrando seu comprometimento com a sagrada lei de Moisés, Torá. Ele não citou nada de novo ou extraordinário, ele só fez referência à Santa Torá, demonstrando que ele não se opôs aos santos mandamentos. Se dizem que ele aboliu a Torá, como ele poderia se utilizar da mesma? Shalom.